Então, pessoal, chegamos no nosso último tópico da aula de número 5, onde nós vamos agora deduzir a lei dos gases perfeitos, né? Do gás ideal, partindo dos nossos resultados do modelo cinético do gás, tá? O nosso modelo cinético para o gás, ele, apesar de ser um modelo rudimentar, ele nos permitiu fazer o cálculo de uma variável macroscópica, a pressão, em termos de quantidades microscópicas, tá? No caso, a energia cinética média das partículas de um gás. E nosso resultado foi o seguinte, né? É que a pressão é igual a 2/3 da energia cinética média das partículas do gás sobre o volume, tá? Então, esse resultado, pessoal, ele é muito importante, porque ele traz uma conexão entre uma variável que se mede macroscopicamente com o mundo microscópico, com as propriedades das partículas que compõem, no caso, o sistema que é o gás. Ok? Bom, nós vamos fazer agora, né, nesta sessão, novamente mostrar uma conexão entre uma variável de estado macroscópica e propriedades microscópicas do sistema, tá? Bom, para isso nós vamos considerar que o nosso gás ele é um gás ideal monoatômico, tá? E vamos considerar apenas 1 mol desse gás. Bom, dizer que o nosso gás é monoatômico quer dizer que a energia interna dele é composta apenas pela energia cinética de translação das partículas, tá? Então, quando a gente diz que um gás, no caso, ideal monoatômico, eu quero dizer que a energia interna dele é igual à energia cinética média de translação, ok? De modo que a gente pode reescrever a pressão como 2/3 da energia interna sobre V, tá? Muito bem. Bom, então, para a gente fazer então esse cálculo, né, encontrarmos a equação de estado do gás ideal, nós estamos partindo desse resultado, que é um resultado do modelo cinético do gás, tá bom? Bom, então agora nós vamos olhar para a primeira lei da termodinâmica, que nós já conhecemos, né? Que diz que a variação da energia interna é igual ao calor trocado menos o trabalho realizado, onde dW é PdV, ok? Vamos reescrever a primeira lei em termos da entropia, tá? Que foi um assunto que nós estudamos ao abordarmos a segunda lei da termodinâmica, ok? Bom, dU pode ser escrito como a capacidade térmica molar volume constante vezes dT igual a dQ menos PDV, ok? Se eu dividir aqui todo mundo por T, eu vou então introduzir a entropia, tá? Onde dQ sobre T é ds, a variação da entropia, menos P sobre T dV, ok? Bom, a pressão, se você olhar aqui, olha, nosso resultado para a pressão da teoria cinética do gás é esse. Eu posso substituí-la também dentro da expressão. Então, nós vamos ter aqui, deixa eu reorganizar. Variação da entropia igual a CV sobre T dt mais, bom, quem é P? P é 2/3, ok? De U, como é um gás ideal, é uma função apenas da temperatura, a energia interna, V vezes T, dV, tá?
Bom, se você notar aqui, eu estou escrevendo a entropia como função da temperatura e como função do volume, ou seja, a entropia é uma função de V e T. Portanto, a diferencial, variação da entropia, é parcial S, parcial V, tomando a temperatura constante, dV, mais parcial S, parcial T, tomando V constante, dt. Tá? Por comparação, nós podemos observar que essas derivadas parciais, elas se identificam com esses termos aqui, olha. Tá? Essa derivada parcial que está multiplicando o dv é essa mesma aqui. E essa derivada parcial corresponde a esse primeiro termo aqui, que multiplica dt. Ok? Então, nós temos dois resultados, né? O primeiro é que ds dt é igual a cv sobre t. E o segundo resultado é que ds parcial v é igual a 2/3 de U de t sobre vt. Ok? Bom, a entropia como função de V e T me permite afirmar a seguinte coisa, que se eu derivar a entropia primeiro em relação a T e depois em relação a V, e fazer depois o contrário, isso não vai alterar o resultado, tá? Ou seja, se eu derivar S em relação a V e depois em relação a T, isso aqui é a mesma coisa que se eu derivar primeiro em relação a T e depois em relação a V. Ok? Bom, se você notar aqui, olha só, esse segundo termo, parcial, a derivada em relação a V, eu posso substituir parcial S, parcial T, é esse aqui. A capacidade térmica para o gás ideal ela é uma função apenas da temperatura, né? A gente já sabe, sobre T. Ou seja, eu estou derivando aqui com relação ao volume, todo esse termo que está entre parênteses que não depende do volume, que é uma constante. Então, essa derivada aqui dá zero. Tá? Logo, o que nós concluímos? É que esse termo aqui, olha, parcial S, parcial V, isso aqui é zero, né? Aqui, isso aqui é zero, tá? Muito bem, então olha só. Esse termo aqui entre parênteses é isso aqui, tá? Portanto, derivada com relação a T, de derivada da entropia em relação ao volume, que é 2/3 de U de T sobre VT. Isso aqui é igual a zero. Tá? Bom, eu posso colocar o volume, que não depende da temperatura, para fora aqui da derivada, vai ficar 1 sobre V, derivada com relação à temperatura, de 2/3 de U de T sobre T. Tá? Isso aqui igual a zero. Tá? Como 1 sobre V é diferente de zero, esse termo aqui tem que ser zero, né? Então, nós concluímos que derivada com relação à temperatura de 2/3
de U de T sobre T igual a zero. Isso só é possível se esse termo entre colchetes aí for uma constante, tá bom? Então, 2/3 U de T, e essa constante é exatamente a constante universal dos gases perfeitos, tá bom? Reescrevendo aqui, a energia interna do gás ideal monoatômico é 3,5 de R vezes T, tá? De R vezes T, ok? Bom, vamos agora comparar esse resultado com a outra expressão, né, para energia interna, já que a gente viu que a energia interna para o gás monoatômico é igual à energia cinética média de translação das moléculas, tá? Bom, e essa energia cinética média para 1 mol, ela é dada por, deixa eu ver aqui, meio de N0 vezes M vezes V ao quadrado. Valor médio de V ao quadrado, tá? Portanto, podemos igualar as duas expressões, onde nós vamos ter 3,5 de RT igual a 1,5 de N0, que é o número de Avogadro, vezes a massa, vezes o valor médio de V ao quadrado. Esse resultado aqui, pessoal, ele nos diz o que de fato é a temperatura. Quando a gente mede a temperatura, o que a gente está medindo, né? Bom, esses termos aqui são constantes, aqui também são constantes, tá? O que nos permite concluir o seguinte, que quando nós usamos um termômetro para medir a temperatura de um corpo, de uma substância, macroscopicamente, né? O que nós estamos fazendo é tendo a medida microscópica da média da velocidade ao quadrado das partículas. Olha só que impressionante, né? Uma medida macroscópica está relacionada com uma medida microscópica, tá? Então, veja que apesar do nosso modelo, né, de gás, modelo cinético do gás ser um modelo rudimentar, um modelo simples, mas ele nos permite conceituar o que é a temperatura, viu, pessoal? Isso aqui é um resultado muito importante desse modelo, tá bom? Muito bem. Para a gente deduzir a equação de estado do gás ideal, é bem simples, viu? Veja só. A pressão em termos da energia cinética é 2/3 da energia interna, né, sobre o volume. E a energia interna para o gás ideal monoatômico acabamos de encontrar aqui. Então basta a gente substituir. Então vai ficar 2/3 de 1 sobre V, tá? Vezes, agora vamos substituir a energia interna, 3,5 de RT. Tá? Então aqui a gente pode cortar esse 2/3 com 3,5, nós vamos obter aqui RT sobre V. Passando o volume para o outro lado, PV igual a RT. Lembre-se que isso aqui é para 1 mol, né? Por simplicidade, a gente considerou 1 mol. Para N mols, basta a gente multiplicar o segundo termo aí por N. Então, nós vamos ter PV igual a nRT, que é a equação de estado do gás ideal que nós já conhecíamos, tá? Bom, só para finalizar a aula, é importante também a gente definir a energia interna em termos de uma outra constante, que é a constante de Boltzmann, tá? A energia interna, eu posso ainda escrever para N mols também
como sendo 3/6 de nRT, ok? Bom, esse número de mols, N, ele é o número de partículas dividido pelo número de Avogadro, tá? Então, vou substituir aqui dentro da expressão para energia interna, onde nós vamos ter igual a 3/6. O N é N sobre N0 vezes RT, ok? Então, a gente define R sobre N0 como sendo K. E aí, nós vamos obter a seguinte expressão para energia interna, igual a 3/6 NKT, tá? Uma expressão também bem conhecida, onde esse K é a conhecida constante de Boltzmann, que nós vamos falar mais adiante, tá bom? Então era isso, pessoal, bons estudos e até a próxima, tá?